Boa noite. Hoje nós temos a nossa live. Hoje é dia 16, terça-feira, 19 horas. Estamos aqui prontos para começar nosso trabalho. Nós sempre às terças-feiras fazemos a nossa live. Queremos convidar você a participar. Queríamos que você fosse tocado por isso. Queríamos que você fosse alguém que a vida das pessoas e fazê-las viver da melhor forma possível, dentro de princípios que são absolutamente cristãos também, né? Cremos nisso e vivemos nessa perspectiva. Bom, querida, boa noite. Oi, boa noite. Nós estamos aqui, né, para falar mais uma vez sobre família, sobre relacionamentos, né? Tá me vendo direito aí, tá, né? Estou, meu amor, estou te vendo bem. Tá tudo bem por aqui. E hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente relevante. E muitas pessoas conversaram conosco, né, meu amor? Isso. Falando de coisas que sofreram em função desse tema. O tema nosso é Vou até pais escrever. separados, né? Pais Filhos, separados. filhos fracassados, né? A gente quer conversar um pouquinho sobre isso para que a gente possa construir uma lógica que possa transformar a vida dos nossos filhos e que nós possamos perceber quais são as posturas, quais são os erros que muitas vezes a gente pode cometer, né, nesse caminho, quando nós criamos os nossos filhos dentro de padrões que vão nos trazer problemas, né? Você gostaria de começar de alguma forma, Eu querida? acho que realmente é isso que a gente tem que entender, né? Como é que os filhos são criados, como é que os filhos são construídos, se eles têm ou não os pais juntos, muda. Como é que é construído a identidade de cada pessoa, né? Acho que a gente podia começar a pensando sobre isso, né? Falando sobre isso. O que a gente entende é que realmente o ser humano ele é construído na sua família, né? Ele recebe uma carga, né, genética, ele recebe as histórias, né, da sua família ali que vem, né, através de geração em geração, sim. Mas o mais importante no ser humano é o que ele está recebendo, né, dentro de si. Se nós começamos a não aceitar a situação dos nossos antepassados, dos nossos pais, das pessoas que nos construíram, que trouxeram a vida, né, até nós começarmos a não aceitar, a não querer relacionar com eles, aí nós estaremos sozinhos, né? Independente se os nossos pais que eles estejam ou não separados. E muitas vezes a gente vê pessoas com os pais, né, na casa, são casados, e quantas famílias os pais ficam casados pensando, nós temos que ficar casados para criar os nossos filhos. Mas o relacionamento entre os pais, entre o esposo e esposa, não é legal. E aí os filhos ficam vendo aquela briga, né, sempre, aquela briga constante. E aí o filho tem que ficar ou do lado do pai ou do lado da mãe, não é? E quando ele fica do lado de um ou de outro, ele perde. Então, o que acontece quando é que uma pessoa fica fracassada? Quando ela fica do lado de um, quando ela fica do lado de outro. Porque quando ela fica do lado do pai contra a mãe, ou fica do lado da mãe contra o pai, ela está incompleta. E aí, quando a gente fica incompleto, a gente não consegue seguir na vida. Olha só, como eu falei, às vezes os pais estão casados, estão juntos, mas eles obrigam os filhos a escolher um lado ou outro. E às vezes, sem perceber, né, meu bem? Às vezes, sem perceber, nós fazemos isso com os filhos. Agora, essa semana, a gente estava conversando com uma pessoa, ela falando que a minha mãe fica falando assim, porque a família do seu pai que é desse jeito, a família do seu pai está fazendo. E assim, alguém, família normal, ela fala, normal entre aspas, né? Ela, assim, cada um tem a sua história, não existe a família certa ou errada, ou a normal ou a anormal. Na verdade, a gente tem que inserir as pessoas. E no caso dessa mulher, ela começou a falar para a filha dela, adulta,
falando mesmo, olha, o seu pai, eles erram muito, tantas coisas, né, que as pessoas falam. Mas nesse caso ela está falando, porque eles são tantos, seus tios têm problema financeiro e todo mundo é desse jeito. Então a mãe estava falando mal para a filha do próprio pai. Aí nós teremos pessoas com problema, com fracasso, que sejam separados ou não. Quer dizer, então vamos organizar, né? Num contexto de separação, o que nós podemos colocar sobre a lógica sistêmica? Primeiro, é a consciência de que o papel de pai e mãe é diferente do papel de marido e mulher. Ótimo. Isso é algo que tem que ser trazido para que a gente possa ter um comportamento focado no meu papel de pai e mãe. Então, nós estamos falando aqui tanto para pais, como nós estamos falando para os filhos. O que nós podemos dizer para os pais? Nós podemos dizer o seguinte: você é pai, você é mãe. O seu papel de pai é diferente do seu papel de marido. Embora a gente muitas vezes não consiga discernir essa divisão, mas isso existe. Então, para que eu seja um bom pai, eu não preciso ser o marido da mãe. Eu posso conseguir ser um bom pai, na verdade, sendo alguém que entende essa grandeza e essa complexidade. Ser pai e mãe é diferente de ser marido e mulher. Então, quando a mãe e quando o pai da criança, do jovem, do adolescente, do adulto entendem isso, eles já começam num relacionamento de uma forma diferente, distinta. Por quê? Sistemicamente, eu sou metade meu pai e metade a minha mãe. Isso. E se eu sou colocado no meio de uma guerra, de um vendaval, de uma briga política entre o meu pai e a minha mãe, por falta de conhecimento disso e por falta de equilíbrio, eu serei efetivamente alguém destruído e alguém frustrado. Porque todas as vezes que o meu pai falar mal de mim, falar mal da minha mãe para mim, ele está falando mal de mim, de mim. E todas as vezes que a minha mãe falar mal do meu pai para mim, ela está falando mal de mim. Então, nós precisamos, prioritariamente, primeiramente, algumas pessoas estão entrando aí, né? A gente quer agradecer. A gente precisa entender que ser pai e ser mãe é diferente de ser marido e ser mulher. São relacionamentos. Um casamento pode até acabar, um relacionamento conjugal pode acabar, mas o papel de pai e mãe não acaba. Uhum. Então, as pessoas precisam entender isso de uma maneira muito clara. Então, os adultos, as pessoas, o adulto ele tem que ter como marca a maturidade. Cuidado. Ele tem que ter cuidado para que aquela pessoa com a qual ele gerou um filho ou uma filha, ele tem que ter um relacionamento com essa pessoa de uma maneira equilibrada, de uma maneira bem colocada. Ele tem que entender que o fato de eu ter dificuldades com a mulher ou com o marido não pode atrapalhar o meu papel de mãe junto ao papel de pai. Uhum. O que acontece? Eu me separo, eu saio cheio de mágoa, eu saio cheio de dores e eu começo a usar o meu filho ou a minha filha de instrumento para bater no outro. Isso é terrível. Isso vai destruir. Essa é a causa dos filhos fracassados. Então, olha só, isso a gente tem que falar de uma maneira muito didática, muito cuidadosa, meu amor. Me ajuda aqui. Porque as pessoas precisam entender que quem tem um filho com alguém, esse alguém será a vida inteira alguém com o qual ele vai ter que interagir para construir um filho. Meu amor, até assim, eu até falo, não é nem talvez interagir de estar gostando, de estar relacionando, de estar junto, né? Saber que existe um vínculo, esse vínculo não tem jeito de ser tirado, e vocês vão tratar sobre a questão do filho, separado da questão... Mas tem que haver interação, que para tratar sobre o filho vão ter que interagir, não tem jeito. Uhum. E sem destruir a imagem do outro, né, ali no filho. Porque um dia foi bom, um dia eles tiveram um bom relacionamento, um dia eles
né? Eles construíram, um dia foi importante, aquele dia, no dia que foi gerado aquela vida, né? Pelo menos naquele dia foi importante. Então, a partir daquele dia, pode depois ter acontecido várias coisas, mas o papel de pai e de mãe foi construído ali, né? Aconteceu e ele precisa de ser continuado. É muito difícil, às vezes, de estar relacionando. Então, tem que construir, como você falou, né, meu amor, essa maturidade. O que seria essa maturidade? Eu tentar separar essa questão de homem e mulher do ser pai e ser mãe. Não é isso que você está falando? Exatamente. E realmente pode ser difícil, porque a gente carrega feridas. Por isso que até mesmo a forma como eu me separo é algo importante, né? A gente tem situações de rompimentos que são difíceis. E quanto mais marcas fiquem nessa história, mais difícil vai ser eu ter o equilíbrio, o cuidado, para poder entender que o meu filho ou a minha filha é 50% o meu cônjuge. E se eu estiver irritado com o meu cônjuge, o que vai acontecer? Eu vou ficar irritado com quem? Com o meu filho ou com a minha filha. Então, não tem como, né? As questões são muito... A gente precisa entender isso aí, porque não tem saída fácil, meu amor. Eu falo assim, não tem solução muito óbvia, no sentido de que eu preciso primeiro, então, trabalhar como eu me separei, eu preciso trabalhar esse relacionamento a partir da separação, eu preciso curar esse rompimento, eu tenho que fazê-lo de forma a entender que houve coisa boa, eu tenho que liberar o outro para que ele seja feliz. Isso é muito importante, isso que você está falando. Às vezes, olha, tem uma pessoa, né, a André falou, nem sempre pode ter sido bom, pode ser um estupro também. É verdade, às vezes não teve, né, teve um relacionamento, um estupro, e assim nasceu uma criança. Agora, o que nós temos que entender, se nasceu a criança, essa criança veio à vida, e com certeza depois desse nascimento, eu tenho que entender assim, que aquela criança, ela é a minha filha, né? Eu quero ter esse relacionamento com ela como filha, e eu preciso de entender que, apesar de ter sido um relacionamento muito ruim, a vida que está naquela minha, né, na minha criança, que seja um menino ou menina, foi a partir daquele ato ruim, aquele ato, né, de estupro, como está sendo colocado, mas eu escolhi amar aquela pessoa, né, aquela criança. Então, assim, eu tenho que entender que, apesar de ter sido muito ruim, eu tenho que separar o homem, que foi alguém, né, uma pessoa muito má, do pai. Porque o pai, ele trouxe, né, através dele, veio a vida. O pai. Olha só que difícil essa situação, né? Tá, um estupro. Mas mesmo assim, se eu tiver um relacionamento primeiro com alguém e depois essa pessoa me traiu, a gente ficou muito ferido, ela me feriu, ela feriu toda a família, então a ferida é muito grande aí, porque foi durante talvez tanto tempo, às vezes até essa ferida fica até maior do que talvez até que um estupro, vamos colocar, porque era alguém que eu confiava, e aí essa mulher me traiu, e então assim, eu destruo todas as mensagens, as memórias, né, as lembranças boas, fica tudo ruim, deste homem ou desta mulher. Agora, o pai dessa criança que aceitou, né, essa missão de dar a vida, eu tenho que aprender, eu preciso de separar isso. Olha, não é fácil. Mas o meu filho, ele precisa de ter dentro dele, saber que, olha, eu tenho um pai e eu tenho uma mãe. Esses dias uma pessoa me falou assim, olha, minha filha, ela é adotada e ela não conheceu a mãe, e muito menos o pai, porque a mãe, ela falou que não conhecia o pai quando me passou a criança. Então, o que eu falo para essa criança? Né? O que eu falo para o meu filho que é adotado? O que a gente diz? Olha, você teve um pai e uma mãe, porque para você nascer, você precisou de ter, né, um pai e uma mãe. Para ter um bebê, precisa de ter o pai e a mãe. Depois, até aquele momento,
A vida foi servida para você através daqueles dois. E depois chegou até mim, que sou sua mãe adotiva. Então, a pessoa ela precisa de ter essa identidade. E da mesma forma com pessoas que, né, que tiveram um casamento e que depois tiveram feridas, ela tem que saber o seguinte, tá bom, eu tenho um problema com este homem ou com esta mulher, mas o pai e a mãe são coisas diferentes. Até eu tenho uma professora que ela fala assim, que mãe parece que é um extraterrestre assim, que desce numa mulher e ela tem força para fazer tudo pelo filho. Às vezes a mãe está super cansada, mas na hora que ela vê a necessidade de um filho, vem uma força extra, né, extra sobrenatural aí que a gente vê. E é dessa forma que a gente tem que entender o pai e a mãe. Então os filhos, eles serão frustrados, que seja de pais separados ou de que pais que estejam juntos ou de um pai que eu nunca conheci, se eles não reconhecerem e darem dentro de si o lugar do seu pai ou da sua mãe, mesmo que seja numa situação de estupro, né, como a gente estava falando. Então nós temos que reconhecer a nossa origem. Esse é o grande ponto. E é muito comum hoje, dentro dessa lógica, todas as vezes que a mãe ou o pai tira o cônjuge, né? Ou, no caso de uma mãe, tira o pai da criança, ou o pai tira a mãe da criança, o que vai acontecer? Os reflexos na vida dessa criança são terríveis, terríveis. Então, a gente tem problemas de transtornos relacionais, transtornos de concentração, situações de imensa dificuldade de relacionar-se com alguém. Então, todas as pessoas que sofrem esse tipo de assédio, de guerra por parte do pai ou da mãe, para que ele não reconheça o outro cônjuge, ou seja, que ele não reconheça a sua origem, ele, na verdade, está criando, a mãe ou o pai está criando naquela criança um grande problema, uma grande sequela. E, muitas vezes, isso é feito com uma maior das boas intenções. A pessoa fala, não, Luiz Antônio, você não conhece o pai daquela criança, ele era malandro, ele era prostituto. Não importa o que o pai tenha feito, ele porque é o pai, nesse caso, ele é o homem, né? É o homem que fez tudo isso, não é o pai. Nós precisamos separar o homem do pai. E se você, por exemplo, até a André está colocando aqui, ó, eu me separei, as pessoas falam para mim que meu casamento não deu certo, mas eu aprendi que deu certo, porém hoje não estamos mais exatamente como marido e mulher, como marido e mulher não estão juntos, mas eles tiveram filhos e deu certo, porque esse fruto, esses filhos, eles precisam de saber assim que deu certo, né? Então eles são pessoas que vieram, né, de um casamento, vieram de um relacionamento, né, mas que agora é isso que é importante. Nós precisamos separar, né, o homem do pai e a mulher da mãe, para que as pessoas se sintam completas. E aí elas podem falar que, é aquilo que você estava falando, se eu começo a falar mal do meu pai, se eu começo a achar que meu pai é esse malandro que a minha mãe está falando, que se eu começo a falar que meu pai é esse prostituto que a minha mãe está falando e que eu vi, se eu começo a falar sobre este homem como se fosse o meu pai, e aí é a mesma coisa de eu falar assim, excluo ele da minha vida. É a mesma coisa disso. E quando nós julgamos, quando nós excluímos alguém do nosso sistema por vontade própria, não adianta, porque essa pessoa, ela faz sempre parte do nosso sistema, sempre, mesmo que ela, né, não seja boa. E aí, como é que a gente faz quando a gente exclui alguém do nosso sistema? Ele, de alguma forma, ele volta, né? Porque ele faz parte, não tem jeito de sair. É porque um sistema é como se fosse uma máquina. Se soltar uma pecinha dessa máquina, essa máquina não vai funcionar direito. Eu preciso de achar aquela peça para ela funcionar novamente. Então, a minha vida, ela faz parte de uma máquina, que é o sistema familiar. E se eu tiro, então, o meu pai, porque a minha mãe falava que ele não presta, e que eu vi que ele não prestava, se eu tiro o meu pai da minha história, eu vou ficar incompleto. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou repetir as histórias dele, eu vou viver, talvez, o fracasso que ele viveu, eu vou viver.
Mas então, é porque os pais são separados que o filho ficou fracassado? Não. Às vezes o filho fracassa porque ele quer trazer o pai para a lembrança. Ele faz a mesma coisa que o pai, e aí a mãe vai amar o pai no filho. Quer dizer, vai lembrar do pai no filho. Nossa, igualzinho o pai dele. Aí a mãe, né, tá lembrando. Então, ao invés de a mãe lembrar deste homem vendo um filho fazer coisas ruins, é melhor ela falar assim: olha, o seu pai que está em você, essa parte do seu pai que está em você, que é a metade, né? A sua vida, o seu pai te deu a metade, eu te dei a minha metade, tá tudo certo. É muito bom essa parte, né? E na Bíblia até também fala que do jeito que eu julgo, eu serei julgado. Então, se eu começo a julgar o meu pai, eu vou também repetir as mesmas histórias. Isso aí é como 2 e 2 são 4. Todas as vezes que nós, como filhos, julgamos os nossos pais e os excluímos, tudo aquilo que nós julgamos se repetirá na nossa vida ou na vida dos nossos filhos. Na verdade, eu atraio para mim tudo aquilo que eu condeno. E é importante que a gente entenda que, de fato, podem haver erros que são muito grandes. E, apesar disso, eu não tenho direito de julgar os meus pais, eu não tenho direito de excluí-los, porque eles são a minha fonte de vida, no sentido de identidade. Né? Uhum. A Marcela coloca muito bem aí, meu amor, nossa filha, diz aí, o fracasso vem quando eu não recebo dos dois, do pai e da mãe. É justamente isso. Porque nessa guerra que porventura surge na separação, as pessoas, elas não querem que o filho receba do outro, né? Quer que receba a mãe que está machucada, quer que o filho ou a filha receba só dela e não receba do pai. Quando a construção de uma identidade, ela passa necessariamente pelo pai e pela mãe. E sem essa realidade, você sempre vai ter alguém passando por um momento de fracasso, de fragilidade, de problema de identidade. Isso é Luiz, muito básico. Luiz, Fala. era bom estar explicando um pouquinho o que é esse receber, né? Como é que eu recebo ou não recebo dos meus pais, né? Acho que é importante estar falando sobre isso. Você quer falar? Eu começo a falar? A questão de receber dos pais, na verdade, é aceitar que eles sejam como eles foram, sem que você coloque nenhuma vírgula, nenhum ponto, nenhum 3 pontinhos. Ou Nenhuma seja, queixa, né? Nenhuma queixa querer que eles mudem, não eles precisa. são do jeito que eles são, eles fizeram o que eles deram conta de fazer. Luiz Antônio, mas você não conhece a história do seu pai, e nem você. Porque você não estava lá na hora que o seu pai fez o que ele fez, você não conhece o contexto que o motivou a agir do jeito que Isso. ele agiu. E Então, tem certeza que ele nós... fez o melhor que ele podia. Às vezes, se a gente estivesse lá, a gente não conseguia fazer nem o que ele fez, né? Perfeito, perfeito. Então, essa lógica é uma lógica que choca as pessoas, meu bem. Eu já percebo isso. Quando a gente fala isso para as pessoas elas olham para nós meio de lado. Mas é exatamente isso. Quando eu não aceito o que os meus pais fizeram, eu estou querendo ser maior e melhor do que eles, eu estou dizendo assim, ó, se fosse eu, era melhor. Só que você nasceu depois, você é menor do que eles, você é pequeno diante deles. E todas as vezes que você quebra essa lógica, que você quer entrar no lugar dos seus pais, você quebra um princípio da hierarquia, você quebra Aí o vem princípio do fracasso, aí vem pertencimento. fracasso. Aí só tem 2 caminhos, ou 3. É fracasso, doença ou os 2. Uhum. Então, isso é muito grave, porque eu me recuso, eu quero ser melhor do que Deus, na verdade. Eu estou dizendo assim, olha Deus, se fosse eu tinha escolhido alguém melhor para ser meu pai e minha mãe. E essa aqui é a grande verdade, e a nossa vaidade, a nossa arrogância, ela exala, ela transborda muito forte na hora que nós fazemos isso, que a gente não aceita aquilo que nós recebemos dos nossos A pais. vida fica muito mais leve, fica gostoso quando a gente consegue entender assim que o que eu tenho em mim veio, né, dos meus pais. O que eu tenho de bom em mim veio da minha mãe, veio do meu pai. Eu consegui olhar para mim e olhar para a história deles e ver que eu estou aqui hoje do jeito que eu estou, porque eu recebi as características boas deles. Então, a nossa orientação, até para você, que às vezes
se separou, ou que você vê que o companheiro ou o pai né, do seu filho ou a mãe do seu filho não é legal, a orientação que a gente dá para você é o seguinte: olha, pare, olhe para aquela pessoa, né, que te fez ser mãe ou que te fez ser pai, né, ali do seu filho, daquele seu filho, e fala assim, e fala, olha, você fez parte. Eu vou tomar as coisas boas que vieram de você para mim, e eu vou entregar também as coisas boas minhas para você, que é pai do meu filho, ou que é, né, ou se for, que for a mãe do meu filho, porque quando a gente faz essa reflexão e essa liberação, né? E principalmente o reconhecimento de que o que o meu filho tem de bom pode ter vindo dele, com certeza. E quando eu falo assim para essa pessoa que está lá, não preciso nem de falar, às vezes eu não preciso nem de falar verbalmente, mas eu falar aqui dentro de mim, na verdade é uma postura, é uma forma diferente de olhar para o pai ou para a mãe do seu filho. Você olha e você agradece, tem a gratidão só por essa coisa dele ter estado com você e ter possibilitado de você ser mãe. E ok, aí depois que a gente faz isso, a gente consegue seguir adiante e os nossos filhos também conseguem seguir sem fracasso. É verdade, é legal. O Mário está colocando aí, a Sara falou, né, sobre o sentimento de gratidão que surge quando a gente entende isso, né? E o Mário falando, né, que ele consegue receber dos pais dele tudo o que eles têm. Então, a experiência de ser pai e mãe é alguma coisa profundamente divina e que expressa o poder, a alegria e o amor de Deus. E quando a criação, a geração de alguém através dessa prerrogativa que Deus deu, a gente tem que ter muita gratidão. Eu gostei muito dessa questão que a Sara coloca, né? Que nós somos frutos de um sonho de Deus através dos nossos pais. Isso. Mesmo que a gente não tenha conhecido, mesmo que nós sejamos adotados, Deus usou um homem e uma mulher para me fazer ser quem eu sou, para transmitir para mim todas as características que eu tenho, os talentos, a minha compleição física, tudo eu recebi de Deus através dos meus pais. Isso é maravilhoso, isso é alguma coisa que tem que me fazer ter muita, mas muita gratidão mesmo. Eu sou um sonho, um projeto, eu não sou um acidente. O Mário colocou, esse entendimento trouxe uma gratidão. Quer dizer, a gente precisa de entender o que é reconhecer, né? O que tem neles que vem até mim. E aí eu recebo, aí eu tomo. É como se eu conseguisse tomar eu falo assim, é como se a gente tivesse tomar um suco de uva que está misturado ali e vem com tudo. E aí eu recebo o tudo. E aí eu consigo tomar, porque às vezes assim, não, eu não quero, eu vou separar esses pedacinhos de uva aqui que tá no suco, esses aqui eu vou tirar, eu não quero. Aí ele não vem completo, aí eu não tenho todo, eu preciso de ter esse todo. Então esse entendimento de que a vida passou pelo meu pai e pela minha mãe, e que meu pai e minha mãe aceitaram de Deus essa missão, aí eu tenho essa gratidão. Né? Então, esse legal, meu amor, a gente separar a questão filhos, pais separados, filhos fracassados. Em relação aos filhos, o que eles não podem fazer? Eles não podem querer rejeitar o pai ou a mãe. Eles não podem querer não aceitar o pai e a mãe do jeito que eles foram. Porque esse é o grande receituário do fracasso. Isso. Quando eu, filho, não aceito meu pai e minha mãe, eu estou rejeitando a mim mesmo. É o caminho de não conseguir fluir na vida. E quanto aos pais, na verdade, é que nós temos que ter muito cuidado de não colocar o nosso filho contra o pai ou a mãe, porque aí é muito ruim. Esse papel é um papel profundamente destrutivo e que certamente vai levar o seu filho para o fracasso. Você, pai, você, mãe, se agir dessa maneira, você de fato estará levando o seu filho para o fracasso. E não precisa nem estar separado. Né? Você colocou muito bem, você pode estar na mesma, vivendo junto,
mas você pode fazer do seu filho uma espécie de joguete, num jogo político de poder dentro de uma casa, onde você coloca o seu filho contra a mãe ou o seu filho contra o pai. Isso é a receita do fracasso. Exato. Então, na verdade, a gente também temos que separar. Então, assim, resumindo, né, a gente tem que separar o homem, que às vezes eu tenho uma frustração com ele, ou eu tenho uma decepção, eu tenho que separar esse homem do pai do meu filho, da minha filha. E eu também, como filho, eu tenho que separar o homem que tem defeitos do pai, né? Eu entender que tem o homem e tem o pai, ou tem a mulher e tem a mãe. E quando eu recebo dessa mãe, quando eu recebo desse pai, né, como pai e mãe, nessa figura, aí eu fico completa. Porque se eu não recebo, eu fico incompleta. O meu sistema fica capengando, né? E a gente não consegue caminhar. Tá certo, gente. Nós estamos encerrando a nossa live. Dia 27 a gente vai fazer a nossa imersão, né, meu bem? A gente tem divulgado pelas redes, a gente queria chamar você. Ontem nós fizemos o nosso workshop. Foi excelente, excepcional. É até difícil de expressar com palavras aquilo que nós vivemos em termos de conhecimento e de emoção. Momentos extremamente construtivos. Foi muito bom, extraordinário. Muito bom, muito legal. E no dia 27, a gente, o que é imersão? A gente vai trabalhar cada um dos papéis do ser humano na sua família, cada função, colocar as pessoas no lugar. Para quê? Para a pessoa conhecer, ter esse entendimento e conseguir fluir no seu relacionamento com seus pais, com aqueles que vieram antes, com os iguais, né? Na prática, nós vamos ensinar essa questão de cada papel que eu exerço, de pai, de marido, não é isso? Que eu vou ter. E a gente vai passar para vocês, ferramentas para vocês entenderem, saberem como lidar até com as dores. Como é que eu vou passar para frente? Como é que eu vou guardar, então, uma pessoa que me feriu e conseguir separar ela, né? E conseguir seguir em frente. Então, se você quer, né, ter essas ferramentas ali no dia 27, no sábado, 27 de maio, é daqui 2 sábados. Né? E pode falar para alguém, se você perceber, nossa, tem alguém que precisa de aprender a lidar ou com o marido, ou com a filha, ou com o pai, né? Com todos os papéis. A gente trabalha com o sistema familiar, posicionando da forma certa para você seguir bem. Tá certo. Então, gente, um grande abraço, agradecemos a todos a sua participação. Várias pessoas entraram aí, a gente agradece a cada uma delas. Uma boa noite. Terça-feira que vem nós estamos de novo na nossa live às 19 horas e a gente sempre divulga o tema da live na nossa bio, no nosso Instagram. Um grande abraço a todos.